Olá, meus amigos, boa tarde. Hoje, segunda-feira, estamos começando mais um programa na Onda da Bola, onde que a gente vai fazer alguma análise do futebol brasileiro, o que está acontecendo nesse certame do Campeonato Brasileiro, com a liderança do Atlético Mineiro, assume a liderança. Também a gente vai falar do Grêmio, que joga logo mais à noite na Arena contra a Chapecoense, podendo assim dar um avanço para sair dessa desconfortável zona de rebaixamento. Mas a principal manchete de hoje é massacre colorado no Maracanã. Bem, antes de começar a falar disso aí, eu quero falar de algo muito importante sobre essa partida, que hoje eu vou falar mais dessa partida, mas eu vou falar também da importância do Internacional ter ganhado esse jogo, que representa isso aí indiretamente para o Grêmio, e como também quero falar também do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vem numa antecedência aí. Eu tinha dois times para ser campeão brasileiro esse ano, o Atlético Mineiro e o Palmeiras, né? Então as minhas apostas. Mas o mais curioso disso aí foi ontem, antes da partida contra o Internacional. Eu falava com um amigo meu que gosta muito de futebol, e o cara tem uma visão diferenciada com relação ao futebol. Eu falava ontem para ele, dizendo que hoje uma partida difícil para o Internacional, levando em consideração as goleadas no São Paulo, no Corinthians e naquele time, acho que CRB, se não me engano, ABC, não sei, por 6-0. E a gente fazendo uma análise, ele disse assim, não, a realidade é outra. O Flamengo goleou o São Paulo, porque o São Paulo vinha numa decadência, assim como o Corinthians, que agora não dá para levar em consideração esse jogo pela Copa do Brasil de ser. Arrisca, ele abre aspas, arrisca o Internacional ganhar do Flamengo dentro do Maracanã confortavelmente. Eu achei a dedução dele um quanto pouco estranha, porque o Flamengo, com toda aquela equipe, aquele time que tem. Então isso foi uma coisa que eu fiquei pensando. E depois da partida, eu fui obrigado a falar com ele. Ele disse, o que eu te disse? Mas a gente não esperava que o Internacional fizesse uma expressiva goleada em cima do Flamengo. O que me mostrou, o que me trouxe a partida de ontem, o que pode representar para o Grêmio. Eu falei que isso pode representar algo para o Grêmio. Não existe time imbatível. E o Flamengo, ele joga quando não é marcado. Isso provou. O time do Renato não é o Grêmio que ele montava aqui, com um time com outras características. Como o Felipão monta um time muito mais defensivo e depois com mínimo de circunstâncias ofensivas, que talvez jogue por uma bola. O Felipão não tem aquele trabalho tático de mandar o time uma marcação mais alta. Ele faz uma marcação intermediária sobre meia pressão e joga com um homem isolado. Isso aí que é o time que vai enfrentar a Chapecoense e que acho que vai enfrentar o Flamengo. Mas ontem os números não diria que o Flamengo perderia aquela partida, porque o Flamengo deu 11 chutes a gol, 11. O Internacional apenas 9 chutes. 11 chutes, chute direcionado ao gol, no gol 7 pelo Flamengo e apenas 5 pelo Internacional. 4 desses entraram. A posse de bola do Flamengo superior, 64%. Do Internacional, apenas 36%. O Flamengo teve 562 passes efetivos, e o Internacional apenas 330. E foram 7 escanteios para o Flamengo e apenas 2 escanteios para o Internacional. Num resumo total disso tudo, o Internacional foi superior taticamente.
o Flamengo, com toda a sua bagatela de estrela, como Gabigol, Arrascaeta, enfim, um time não conseguiu construir. Foi um time apático, como se passivo, aceitando a imposição do Internacional. Eu vi um Internacional ontem muito mais objetivo, muito mais estruturado dentro de campo, com possibilidades de matar a partida, como foi e aconteceu. Como meu amigo disse, é uma verdade. Há uma mudança tática no Internacional e um crescimento no Internacional. Hoje eu diria que o Internacional ele está num nível técnico até hoje no patamar colocaria em Palmeiras e Atlético Mineiro. Talvez eu esteja falando besteira, porque os resultados do Internacional anterior a essa partida era um. Agora, posterior a essa partida, a gente vai decorrer. Se vai ter uma afirmação dessa vitória contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Eu acredito que sim, que vai haver um crescimento do Internacional, porque a equipe que ele mandou para campo foi uma equipe que mais coesa, uma equipe que com vontade de jogar, uma equipe que em todos os momentos ofereceu o quê? Ofereceu perigo para o arqueiro do Flamengo. Foi um time que cresceu muito, né, o Internacional. Então, o Internacional é merecidamente uma vitória. Foi merecido dessa vitória. Hoje o Grêmio vai representar também o futebol gaúcho contra a Chapecoense. Se espera-se que o Grêmio faça uma partida e que comece a partir daí a sair da zona do rebaixamento. E depois tem essa partida de volta contra o Flamengo. A partida de ida, se não me engano, a partida de ida contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro, ou aqui na Arena, que vai deixar uma lição pro Felipão. Ontem o Internacional deixou uma lição pro Felipão. O Flamengo, quando marcado por zona, não marcação individual, o Flamengo se atrapalha. Isso eu vi ontem, fica um Flamengo nervoso. O Renato, ele não conseguiu dar característica a esse time do Flamengo. Então fica uma dica aí, ó. O Internacional, brilhante, tem que dar a mão à palmatória, seja você gremista, palmeirense, o que, foi uma partida brilhante, diferenciada, e o Grêmio tem a oportunidade, pela Copa do Brasil também, fazer um score interessante e sair classificado aí. Lá na frente é outra história, né? Lá na frente tem o Atlético Mineiro e para mim pode ser campeão da Copa do Brasil também, né? Não aposto minhas fichas no Grêmio, que vai além do Flamengo. Ou talvez nem vai. Então essa é a minha opinião de hoje, mas em breve eu vou fazer um programa mais coeso, mais técnico, mostrando algumas coisas, porque a gente está em obra, então fica muito difícil, tá? Então essa é a minha opinião com relação ao Internacional, brilhante partida, e ao Flamengo, e essa noite vamos esperar que o Grêmio também faça a sua parte, vencendo a Chapecoense e saindo dessa zona de rebaixamento que incomoda um monte, também torcer que o Juventude se mantenha na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Ontem fez um score saindo ganhando do Atlético Mineiro, mas não suportou, né? Então é isso daí. É muito difícil gravar aqui, mas a gente está fazendo o possível. Até a próxima, meus amigos, e um bom final de semana, um bom início de semana, né? Já estamos segunda-feira, bom início de semana.